Uma longa disputa de fronteira entre a Tailândia e o Camboja se transformou em combates com uso de tanques, artilharia, jatos de combate e tropas terrestres na quinta-feira, enquanto o Conselho de Segurança da ONU se apressava para realizar uma reunião de emergência ainda na última sexta. A Tailândia declarou lei marcial em 8 distritos tailandeses ao longo da fronteira com o Camboja, depois que os dois países trocaram tiros pesados pelo segundo dia. Um comandante militar da fronteira tailandesa anunciou lei marcial, alegando o uso de força pelo Camboja para entrar em território tailandês. Na Tailândia, o Ministério da Saúde relatou 15 mortes, incluindo 14 civis e um soldado. Mais 46 ficaram feridos, incluindo 15 soldados da linha de frente. Tentamos chegar a um acordo, pois somos vizinhos, mas agora instruímos os militares tailandeses a agirem imediatamente em caso de urgência, afirmou o primeiro-ministro interino da Tailândia, um ex-oficial da Marinha tailandesa, Phumtham Vechayachai, a repórteres em Bangkok, na capital do país. As tropas entraram em confronto novamente na manhã de sexta-feira, quando as forças cambojanas dispararam armas pesadas e sistemas de foguetes do tipo BM-21. Isso foi alegado pelo exército tailandês. Essa luta é uma escalada dramática de um conflito de longa data pela fronteira compartilhada de 800 quilômetros. A disputa se arrasta há décadas, culminando em sangrentos confrontos militares há mais de 15 anos e novamente em maio, quando um soldado cambojano foi morto em um tiroteio. As reivindicações contestadas decorrem em grande parte de um mapa de 1907 desenhado sob o domínio colonial francês, que foi usado para separar o Camboja da Tailândia. O Camboja tem usado o mapa como referência para reivindicar o seu território, enquanto a Tailândia argumenta que o mapa é totalmente impreciso. Os conflitos mais proeminentes e violentos ocorreram em torno do templo de Preah Vihear, de 1000 anos de idade. Em 1962, a Corte Internacional de Justiça concedeu a soberania sobre a área do templo ao Camboja. A decisão se tornou um grande obstáculo nas relações bilaterais. Entre 2008 e 2011, ocorreram conflitos que mataram pelo menos 28 pessoas e desabrigaram milhares. O assunto foi resolvido por quase uma década por uma decisão judicial da ONU em 2013, mas o conflito começou quando um soldado cambojano foi morto. E então, na quinta-feira, iniciou conflitos em 6 locais, incluindo ao redor de 2 templos antigos. Ambos os lados se culparam por atirar primeiro, mas a Tailândia acusou o Camboja de atacar primeiro uma infraestrutura civil, incluindo um hospital e um posto de gasolina. Foi então que o primeiro-ministro interino, o almirante Vechayachai, alertou na sexta-feira que os confrontos mortais na fronteira, que deslocaram mais de 130 mil pessoas, podem evoluir para uma guerra total. Segundo ele, se a situação piorar, pode evoluir para uma guerra total, embora por enquanto ela permaneça limitada a confrontos. O primeiro-ministro interino ainda acrescentou que os combates agora incluem armas pesadas e se espalharam para 12 locais ao longo da fronteira, o que antes eram apenas 6 áreas. O Camboja, por sua vez, acusou a Tailândia de usar munições de fragmentação, as bombas clusters, que atualmente são proibidas em grande parte do mundo devido ao seu efeito indiscriminado sobre a população civil, já que pequenas submunições são deflagradas e permanecem ativas por longos períodos no solo. A Tailândia não respondeu às alegações. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Tailândia disse à agência de notícia Reuters que não havia necessidade de mediação de terceiros no conflito, mesmo com líderes globais apelando por um cessar-fogo imediato. Isso significa que conversas devem estar ocorrendo. Mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, Nikorndej Balankura, disse a Reuters que a situação deve ser resolvida por meios bilaterais, acrescentando que Phnom Penh deve interromper seus movimentos ofensivos. Não acho que precisamos de nenhuma mediação de um terceiro país ainda, afirmou o ministro Balankura. Os Estados Unidos, que tem grandes laços com a Tailândia, inclusive realiza diversos exercícios militares de grande contingente,
também pediram o fim imediato das hostilidades, a proteção dos civis e uma resolução pacífica do conflito. Estamos profundamente preocupados com a escalada da violência ao longo da fronteira entre Tailândia e Camboja e profundamente entristecidos com os relatos de danos a civis, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Tommy Pigot. A China, que tem laços políticos estratégicos tanto com Camboja quanto com a Tailândia, porém uma simpatia muito maior com o Camboja, disse estar profundamente preocupada com o conflito atual e espera que ambos os lados possam resolver os problemas por meio de diálogo e consulta pública. A Tailândia enviou um caça F-16 para bombardear alvos no Camboja na quinta-feira, depois que rajadas e artilharia de ambos os lados mataram pelo menos 11 civis, enquanto a tensão na fronteira se transformava em um raro conflito armado entre os países do Sudeste Asiático. Há também o uso de diversos Gripens tailandeses em operações de apoio ao solo e defesa antimíssil sobre as áreas em disputa. Soldados do Exército Real Tailandês hastearam a bandeira da Tailândia sobre a montanha de Pulmacoeia, no norte do Camboja, na fronteira entre o Camboja e a Tailândia, depois que a área disputada foi capturada pelos tailandeses após intensos confrontos na manhã desse sábado. Ambos se culparam mutuamente por terem iniciado o confronto matinal em uma área disputada da fronteira, que rapidamente evoluiu de fogo de armas de pequeno porte para bombardeios pesados. As hostilidades eclodiram em pelo menos 6 locais a 209 quilômetros de distância, ao longo de uma fronteira cuja soberania é disputada há mais de um século, e agora se espalhou para 12 áreas. Como já destaquei no primeiro vídeo sobre esse conflito, que pode eclodir uma guerra total, a Tailândia é uma nação muito superior militarmente. Tem um grande exército com mais de 360 mil militares ativos. As forças armadas também são bem financiadas, com orçamento de defesa na casa dos 5,7 bilhões de dólares só no ano passado. Possui cerca de 400 tanques de batalha, mais de 1.200 veículos blindados de transporte de pessoal e cerca de 2.600 armas de artilharia. Também possui uma frota própria de aeronaves, composta por aviões e passageiros, caças de combate, helicópteros e drones. No ano passado, o Camboja teve um orçamento de defesa muito abaixo de 1,3 bilhão de dólares. Conta com pelo menos 124.300 militares ativos. As forças do país foram criadas em 1993 a partir da fusão do antigo exército comunista do país e de 2 outros exércitos de resistência. Desses, o exército cambojano é a maior força, com cerca de 75 mil soldados. Também possui mais de 200 tanques de batalha e cerca de 480 peças de artilharia. Se você deseja continuar vendo o nosso trabalho aqui no YouTube, peço gentilmente para visitar a minha loja de camisetas e, se gostar, adquira para apoiar o meu trabalho através do site reserva.inc/área militar, a única forma de apoiar a continuidade do meu trabalho em trazer mais informações e notícias para vocês.